que é a metáfora da Venezuela, que tem dois caras que se proclamam presidente. Isso é mó doideira, né, cara? Eu vi que tem o cara sai pra ir ao banheiro, o polícia senta na cadeira, que é pro Augusto Melo não sentar, cara. Sentar ele não sai. Não, e aí, segundo o conselho, sou eu. Mas eu tô me decretando presidente. Não. E aí o Osmar Stabile, que é o presidente nesse momento, diz: daqui eu não saio. Então, mas tudo bem, mas quem é que vai pensar no Corinthians? Isso porque a gente tá no meio da janela, né? Começou a janela, abriu segunda-feira. O que é extremamente preocupante mesmo, porque para resolver, precisa se resolver esses problemas internos para que haja tranquilidade para pensar no clube, né? E mesmo para os jogadores, o dia da saída do Augusto Melo, que ele foi fazer um pronunciamento na sexta-feira, ele tinha jogo no sábado, e a votação do impeachment era na segunda-feira seguinte, e ele foi dar uma entrevista coletiva para falar sobre o indiciamento dele. E marcaram a coletiva pro CT. Teve que ter alguém ali de bom senso para dizer, cara, no CT não, né? Os caras estão treinando, tem jogo amanhã. Aí a polícia achava que o Parque São Jorge não tinha segurança, eles levaram para o estádio, para a arena, para a Neoquímica Arena. Mas alguém teve que falar assim, cara, os caras estão treinando aqui, vou chegar 50 jornalistas aqui para falar de uma crise política que o presidente vai ser deposto. Pois é. É nesse dia que a crise chega, porque aí o jogador não está preocupado se o presidente é um ou se é o outro, mas ele precisa saber de quem ele vai cobrar quando o salário dele não cair. Sim, sim. E toda essa bagunça acontece de um jeito que, putz, eu não, assim, para mim fica um pouco, a gente consegue prever que o Augusto Melo não vai ficar na presidência, né? Mas o que falta se desenrolar nisso tudo aí é sempre muito problemático pro time, traumático, na verdade. Que é o resultado final é os caras invadindo lá e tentando tomar o controle da parada de uma maneira... Porque não tem ninguém no controle, na verdade. Exatamente. Né? Não ter um clube como o Corinthians sob controle para fazer funcionar o futebol, que é o principal... que é o Corinthians, assim, pô, eu fico pensando o que os corintianos ficam pensando, cara. Eles devem estar E eu acho que talvez seja a torcida mais participativa, pois talvez, por dentro democracia de um clube. corintiana, etc, né, cara? Então, eu acho que é um pouco disso também. É mostrar que a torcida tem voz. Só que, cara, é muito louco, né? O funcionário... Eu ia até... Porque, assim, eu olho... A gente não consegue ver uma saída. Porque pra onde tá indo? Porque, assim... Você olha pros dois nomes, você não sabe se é a solução. Porque parece que é muito mais sobre eles do que sobre o Corinthians, sabe? Então, isso é um problema. Porque se não for sobre o Corinthians... Vai ser sobre quem? E aí a gente talvez volte para aquele assunto lá de, putz, o Corinthians quer ser SAF. Porque, assim, uma SAF seria um caminho mais de profissionalizar a parada com uma vontade, inclusive, de ganhar dinheiro. Né? Então, mas, Igor, a SAF... A gente falou sobre isso aquele dia também. SAF não pode ser o prefixo de safar-se. E no Brasil tem sido muito isso. A SAF, o que é a SAF? A SAF é um modelo de negócio que tem algumas vantagens e uma desvantagem. As vantagens são, você tira a vida política do clube. Isso. Porque se conselheiro fosse bom, a gente vendia. Né? Igual jogador. Total. E dois, você tira a vida política do clube e você traz um dinheiro novo. É uma chance de você trazer um dinheiro novo. Porque você tem receitas basicamente no esporte, com dia de jogo, bilheteria, né? Vendendo as camisas. Marketing, venda de direitos de televisão. Aí vai, estacionamento, comida... Não, tudo bem, mas assim, vamos pegar essas três vertentes. Quando você cria a possibilidade de vender 10%, de vender 20%, de vender 51%, você cria uma chance de trazer um dinheiro novo. Sim. O outro lado é que você tem um clube que nasceu dos operários de São Paulo, que fundaram um clube de futebol com o nome de Corinthians, em referência ao time inglês que veio jogar aqui. E o time é a origem popular dele. Se você vende para um operário, para um empresário saudita, o cara pode ser muito brilhante para administrar o clube e eu vou ser muito feliz como torcedor. Mas a origem do clube não era essa. Mas ok, beleza, não é esse o problema. A SAF, ela não é necessariamente uma fórmula de sucesso. Verdade. Você pega assim, o caso Alguns espanhol. exemplos. A SAF
se baseou na SADES, Sociedade Anônima Deportiva, foi criada na Espanha em 90. Teve 4 anos de carência e em 94 entrou em vigor. Só não foram obrigados a virar SAD na Espanha Real Madrid, Barcelona, Atlético Bilbao e Osasuna. Porque eram os times em dia e os 3 primeiros que eu citei nunca tinham sido rebaixados. Todos os outros são SAD. O primeiro campeão SAD na Espanha foi o Atlético de Madrid em 96. O segundo foi o La Coruña, no ano em que o Atlético de Madrid caiu. Hoje o La Coruña está na 3ª divisão, está voltando para a 3ª divisão. E o Atlético de Madrid disputa o 3º lugar, disputa a Liga Europa. Às vezes ganha às vezes ganha a Liga dos Campeões, briga ali. Mas não é a SAD que fez o sucesso. Uhum. O fato de você ser uma empresa ou você ser um clube, o Real Madrid é extremamente bem administrado, ou o Milan. O Milan foi um clube revolucionário com o Berlusconi. O Berlusconi era dono do Milan. O pai do Berlusconi era interista, ele queria comprar a Inter. Comprou o Milan. E o Milan foi um clube revolucionário. O Berlusconi, na minha opinião, já disse isso diversas vezes. O Berlusconi, como político, é um facínora e como diretor esportivo, é um revolucionário. E ele foi dono de um clube e o clube foi modelo para o mundo. E depois ele foi vendido e ele continua sendo Società Operazioni do mesmo jeito. Uhum. Só que ele é um fiasco. Então não é porque você vai ser uma empresa ou você vai ser um clube que você vai ser um fracasso ou um sucesso ou um fracasso. É como você ter uma casa. Se você gasta menos do que você arrecada, você vai ser feliz, vai tomar sua cerveja no final do dia. Se não... o exemplo, e a gente pode pegar, não precisa ir longe, velho, só se olhar no Brasil. Por exemplo, a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem o Botafogo conseguiu o título e tal, hoje a gente não sabe como que tá... Só sou do Vasco. Eu sabia que havia. Não, mas a gente pode ir pra outra. O Atlético, que não tinha outra solução, hoje tá a galera pegando no pé dos menin, porque não coloca dinheiro nem faz o aporte pra pagar a dívida. Então, tipo assim, não é certeza de nada. Isso que é muito louco. Por mais que você amarre bem por contrato, cara. A certeza é que se você administrar bem, você vai ser feliz. Pois é, mas é que assim, eu fico pensando em como tá incrustado na vida lá do... Tudo bem, né? Tem no Corinthians e São Paulo... Toda a história de democracia corintiana, não sei o que e tudo mais. A política é uma parada que é um tema quente dentro do Corinthians, mas é exatamente a politicagem que tá pondo o clube nessa situação de merda. Mas a SAF que a galera fica pegando, fica sugerindo, é muito mais pra tirar isso, do que pra ser a maravilha, entendeu? É o que eu sinto. Não, e pra botar dinheiro. E pra porque, dinheiro. Porque aí a questão é a mesma coisa. Você tá sempre em busca de um santo grau, assim. Ou seja, ou Memphis, ou o empresário saudita. Ou o empresário americano. Uhum. Você precisa de um Midas. Só que quem é que tá ganhando o título? O Palmeiras teve o Paulo Nobre, que não comprou o Palmeiras. Né? Então, assim, equacionou a vida financeira do Palmeiras. Teve 3 gestões boas, Paulo Nobre, Maurício Gagliotti e Leila Pereira. E equacionou a vida política de um clube que 15 anos atrás estava destruído. É tipo o Flamengo. O Flamengo também passou um puta sufoco durante... Pô, eu lembro ali nos anos 2000 ali que a gente lutava pra não cair todo ano. Meu campeonato era o contrário. Era, porra, será que a gente vai cair? Chama o Joel Santana. Era assim. Você não sabia quem que ia pagar o salário. E era essa doideira aí o tempo inteiro. Então a nossa